hoje vamos realizar o Cat com o nosso queridíssimo Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Sua bênção. Deus abençoe, Moninha. Bom dia a todos que estão em casa. Mais uma vez estamos juntos para esse momento tão feliz de aprofundarmos na doutrina da nossa igreja e com isso aprimorar a nossa fé. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Moninha, de a gente estar juntos nesta manhã falando sobre a importância da catequese em nossa vida. Verdade. O tema de hoje, Padre, é como Deus nos reconcilia consigo e com as outras pessoas. Então, para começar a explicar para as pessoas de uma forma simples, o que é o pecado, Padre? Então, e é um tema interessante a gente trazer para a conversa de hoje, Moninha, porque quando a gente vai pensar assim, o que é o pecado? Pecado é a rejeição a Deus, é a recusa ao amor de Deus. Né? Explicitamente, de forma como você bem disse, de forma mais simples, o que é pecado? É a recusa de Deus, é a recusa do amor de Deus. E quando a gente fala deste tema, costumamos até ser ávidos juízes quando o pecado é do nosso irmão. Dificilmente a gente tem uma consciência para poder falar do pecado nosso, né? Daquele que a gente comete todo dia, que a gente até reconhece muitas vezes, mas o feio mesmo é o que o irmão comete. Então esse tema é muito oportuno para podermos refletir neste dia. E tem uma imagem, Moninha, que nos ajuda a entender bem o que é pecado, porque a palavra pecado vem do grego amartia, que quando um arqueiro do arco e flecha atira a flecha e ela acerta lá no alvo que não é no centro, que o centro é o objetivo dele. Quando ele erra esse alvo, porque amartia significa isso, errar o alvo, aquela distância que dá entre o alvo e aonde ele acertou se chama pecado. Então é interessante pensar isso para nós, que erramos o alvo, sabendo o nosso objetivo, sabendo aquilo que Deus nos ensina. Então, a distância disso, daquilo que a gente fez para o que é o objetivo da nossa vida, isso se chama pecado. Talvez isso ajude-nos a perceber um pouquinho como o pecado nos coloca distante daquilo que nós buscamos para a nossa vida humana, para a nossa relação com Deus. Maravilhoso. E, Padre, bom, entendemos que então, pecado, a gente vai resumir, errar o alvo. E o que é um pecado? É interessante esse jogo de palavras, né, para a gente pensar essa reflexão. O que é um pecado? Aí, um pecado, aí não é um somente, é o que vai dizendo daquilo que a gente faz. A definição genérica de pecado é a recusa de Deus, é a recusa do amor de Deus. Um pecado, aí já vai falar sobre essas particularidades, aquilo que a gente faz de errado, por palavras, por atos, os pecados por omissões. Então, aí está dizendo daquilo que fazemos de forma mais ampla agora, né, que são os nossos pecados que nos fazem nos afastar de Deus, que nos fazem rejeitar a Deus. Então, essa é só a diferença. Um pecado, né, que a gente agora está dizendo, é aquilo que a gente comete aí no dia a dia, a fofoca que fazemos, né, dos nossos irmãos, até chegar nos grandes pecados, quando, né, a gente acaba maltratando as pessoas, maltratando os animais e por aí em diante. Esses são os nossos pecados. Padre, a gente, principalmente quando vai à confissão e quando vê os seus pecados ser perdoados, é uma libertação, né? Pergunto para o senhor, como Deus nos ajuda a sermos pessoas livres? Olha, o que é bonito nessa pergunta, porque de fato, assim, olha, Deus nos chama à liberdade e nos educa para viver essa liberdade. Moniz falou algo que é extremamente bonito. Quando a gente vai fazer uma confissão e fazemos ela bem feita, a gente sai com esse sentimento que estamos livres, que o fardo que carregava se tornou muito mais leve porque a gente pôs, né, nas mãos de Jesus. Aí como Deus nos ajuda? Primeiro e a gente pode dizer assim, olha, é esse tudo que Deus nos ajuda para vencer aí os pecados e sermos livres, que é o Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo para a gente poder ter clareza e consciência, né, daquilo que a gente faz e saber aquilo que a gente busca, para que nós possamos nos esforçar para viver essa liberdade que Deus oferece para cada um de nós. Então, o Espírito Santo vai nos inspirando a buscar esses sentimentos de bondade para poder a gente
né, nos interpelar e perceber, olha, como é que o pecado me deixa triste, me deixa vazio. Então, é a experiência mesmo, assim, olha, no Espírito Santo a gente buscar viver a reconciliação com Deus. É isso que Deus nos dá. E Deus nos ajuda dessa forma. E daí a gente vai buscando a palavra de Deus, a oração, o testemunho dos irmãos, tudo inspirados pelo Espírito Santo. Interessante, aproveitando que o senhor falou de consciência, te pergunto, pode uma pessoa formar a sua consciência? Pode e deve. A nossa consciência, é interessante isso, Maninha, ela vai sendo aprimorada com as experiências que a gente faz na vida. Desde pequeninos, a gente vai aprimorando e vai formando a nossa consciência. E a gente precisa de ter isso como muito claro, né? Se a gente não cuida da nossa consciência, a gente não cuida de formar a nossa consciência, a gente vai ter muitos desvios de consciência. Vamos cometer certas situações, a gente vai achar que isso tudo é correto, né? De fazer o mal a uma pessoa, a gente vai achar que tudo isso é tranquilo, que isso foi correto, porque eu estou com um desvio de consciência. Aí o Will Cat, que é o nosso bloco, né, o nosso programa, ele tem algumas reflexões interessantes e ele fala de duas escolas que nós precisamos ter para poder formar bem a nossa consciência. A primeira delas, Moninha, é a autocrítica. Essa é importantíssima. É a gente olhar para nós mesmos, porque a gente olha muito bem para os outros. A gente sabe muito bem julgar o pecado do outro. Então é autocrítica, olhar para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente fala e perceber o quão pecador nós nos tornamos nas nossas ações. A segunda escola que temos para formar bem a nossa consciência é uma orientação que a nossa própria consciência tem para agir bem com relação aos outros. Essa consciência já existe em nós. Quando há um desvio de consciência, a gente vai perceber que eu posso fazer o bem para um e fazer o mal para outros. Até as pessoas vis, as pessoas más fazem isso, ajudam alguns, mas são perversos com outros. Então é a gente, né, aprimorar essa habilidade que a gente tem, uma habilidade humana, de cuidar, de agir bem em vista do outro, cuidar da outra pessoa, do próximo, como Jesus ensina lá na parábola do bom samaritano. Quando o senhor fala, então, de consciência e de autocrítica, desse modo, eu percebo que eu pequei, através da minha consciência, da minha autocrítica, o que mais a pessoa precisa para ela perceber que realmente ela errou o alvo, ela pecou? Então, de fato, é a consciência que vai nos ajudar a perceber que nós erramos o alvo, que a gente pecou. Isso, quando a gente vai aprimorando a nossa consciência, vai buscando formar a consciência, a gente vai fazer uma leitura constante, é autocrítica, né, para a gente poder perceber que nós erramos, né? A nossa consciência nos acusa. Aquilo que as pessoas fazem, olha, eu tenho uma vida correta, eu estou tentando viver, me esforçando no caminho de santidade, de forma que eu deito de noite na minha cama, no meu travesseiro, com a consciência tranquila, porque a pessoa não está ali se percebendo acusada, então a consciência nos acusa das nossas faltas. Ela acusa constantemente, mas normalmente a gente costuma apaziguar tanto quando os erros são nossos, né? O erro do outro é horrível, o nosso já não é tão feio. Então, por isso é importante formar bem a consciência para a gente ter uma autocrítica, né, melhor com relação aí aos nossos erros, aos nossos pecados. E aí, padre, falando dessa autocrítica, também, quando eu trabalho com a verdade e nesse relacionamento com Deus, não é? Quando a verdade vem, ela coloca tudo no seu lugar. Então, a verdade é de fato isso que vai ajustando a nossa vida. Você falou muito bem, né? Vai colocando as coisas no lugar. E de onde vem essa verdade? Deus. Deus é a fonte da verdade. Bonito quando Jesus no Evangelho vai falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nos revela essa verdade de Deus, que permite que a gente ajuste aí a nossa compreensão para que a gente consiga, né, de verdade colocar todas as coisas no lugar. A gente está vivendo um tempo difícil, Moninha, certamente você também percebe isso, de que cada pessoa está cada vez mais convicta da sua verdade, sem se abrir a uma crítica construtiva, a uma reflexão mais aprofundada.
Aí, nesses momentos, é É importantíssimo que como nós voltemos nossos olhar para a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, para nos ajudar a orientar neste mundo que é tão complexo. Aí tem que ter uma verdade que nos orienta. A verdade de Deus é essa, que nos inspira até sermos pessoas melhores, a vencer os nossos vícios, os nossos pecados. claríssimo, Padre Wellington. Uma última pergunta, Padre, que eu acredito também que quando o senhor está em atendimento, o senhor deve receber. O Padre pode realmente perdoar os nossos pecados? O Padre, um homem pecador feito eu, a igreja pode realmente perdoar os nossos pecados? Olha, essa dimensão eu acho fantástica, é belíssima, porque Deus ele usa de instrumentos para poder manifestar a sua misericórdia. Ele deu este caminho de misericórdia à igreja. E isso é realizado pelos sacerdotes, pelos padres, que são pecadores, logicamente. Nós também buscamos, né, o perdão, nós também confessamos, né? Então a gente tem necessidade deste caminho de reconciliação. Então a igreja ela pode perdoar sim. O padre, ele é esse instrumento ali no momento do sacramento, da confissão, em que Deus derrama misericórdia na pessoa. Então é uma graça sacramental sem tamanho, Moninha. É uma experiência riquíssima que a gente faz e sempre digo para as pessoas, o momento da confissão é o momento realmente da pessoa com Deus. Nós estamos ali só como instrumentos, né? Tanto que, o que as pessoas ficam com medo assim, não vou conversar com o padre não, porque ele vai saber depois dos meus pecados. Gente, é uma graça sacramental que existe, que ele dificilmente, quando a gente olha de novo uma pessoa, nos vem de memória o que ela contou, por causa da experiência fantástica que ele é feito com a misericórdia de Deus. Então a igreja pode perdoar, porque foi dado esse encargo a ela, pelos sacerdotes que são ministros de Deus ali para derramar a misericórdia na vida dos nossos irmãos. Então, busquem a confissão. A gente falando de pecado hoje, uma recomendação: busquem a confissão, queridos irmãos e irmãs. Isso mesmo, gente. Vai mais rápido possível. Busca a confissão. Vamos estar em dia, né, Padre? Porque É, assim, na hora que voltar, falando das virgens previdentes e imprevidentes, né? A hora que o exatamente. noivo chegar, olha, nós já estamos prontos. Com certeza, a gente nunca sabe a hora, né, Moni? Então é bom estar sempre pronto. É importante mesmo a gente se preparar.